Salve, salve, gente boa! Tudo bem por aí? Espero que sim. Bem, a gente está aqui mais um episódio do DanzoaCast, agradecendo desde já aí a sua presença, você que nos acompanha do futuro, muito obrigado, você que está no presente também. E a gente está aqui hoje recebendo ele que é candidato a vereador, meu amigo Elvis Damasceno, o Elvis que tem um currículo invejável, é um cara que tem um projeto social há 25 anos, ele é 6º grau na faixa preta de jiu-jitsu. O Elvis já foi secretário de esportes do município, na época que o Arthur Virgínio Neto era nosso prefeito, foi nosso prefeito. O Elvis também ocupou o cargo aí de direção de esporte da Assembleia Legislativa do Amazonas. Ele é presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jitsu e, portanto, tem uma vida voltada aí para o esporte. E agora está enfrentando esse desafio. Não é a primeira vez que ele enfrenta, inclusive, mas eu estou sentindo que parece que dessa vez você está com mais sangue nos olhos aí, né? Digamos assim. Para quem nos acompanha do futuro, a gente está aqui em setembro de 2024, prestes a acontecer as eleições de 2024. Faltam 2 semanas, faltam 15 dias, tá pertinho, Elvis. Tá bem próximo já, né? Do domingo que vem no outro, né? Já é o momento aí já estamos da escolha, né? Do futuro realmente para nossa cidade, né? Então realmente o povo tem que escolher bem, né? A gente faz uma campanha propositiva e com certeza o povo vai saber escolher. Certo. Elvis, seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Não é a primeira vez que você está aqui na Difusora, mas aqui no podcast é a primeira vez. Seja bem-vindo. Então, muito obrigado, Daniel, por abrir esse espaço para a gente. A gente sabe que a audiência é maravilhosa. Manda um abraço a todos aí, ouvintes. E com certeza a gente está à disposição para qualquer pergunta, para conversa, para o diálogo e mostrar um pouco do nosso trabalho, né, que já foi realizado realmente ao longo de mais de 2 décadas. É verdade. Elvis, começando, falei há pouco aqui, você é o atual presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Amazonas. Você já tem um projeto social aí há 25 anos, premiado, né? 5 vezes premiado. Daqui a pouquinho você fala disso também, a gente vai ter tempo para falar disso. E esse projeto ajuda a combater a violência nos bairros, ajuda a combater a evasão escolar, que tem um dado, inclusive, muito preocupante. Aumentou, né, a quantidade de adolescentes, de crianças que saem das escolas, enfim, por N motivos, e aumentou do ano passado para cá, para esse ano. Segundo os dados do Ministério da Educação, esse dado comparado com o do ano passado já aumentou bastante. Então, como é que surgiu a ideia desse teu projeto? Porque a gente sabe que o esporte é uma forma de tirar a criança, o jovem, o adolescente da rua de estar fazendo coisa errada. A gente sabe que a simples presença, você dá essa opção, esporte como a música também, a gente vê, dados são muito consolidados sobre isso, né? De você colocar a criança para fazer uma atividade esportiva, isso afasta essa criança, esse adolescente, esse jovem, você afasta ele de situações que são prejudiciais, drogas, crime, enfim. Como é que começou esse teu projeto? Sim, perfeito. Em 1999, eu era faixa marrom, já dava aula ali dentro da academia do professor Lê Lobato, que é meu mestre de jiu-jitsu. Então, eu me identificava muito dando aula para criança, e a criançada sempre já estava despontando ali dentro da equipe dele. E um amigo meu, inclusive o Júnior, que hoje é advogado, filho da Lucimar Vieira, que era conhecida como Lucimar Mamão, já foi secretária na época do saudoso Gilberto, ela sempre fez muito trabalho social também. Então o Júnior me convidou, que tinha um espaço grande em cima da casa dele, para montar um dojo lá, que é um tatame, para a gente fazer uns treinos e tal. Foi algo meio que, como eu posso dizer, meio que espontâneo, não foi nada planejado. Foi acontecendo. E isso foi acontecendo, de repente a gente se viu, já estava envolvido realmente e virou isso tudo. Então a gente começou a dar aula, apareceu um garotinho lá, que era o Jonathan, chamado de Ninja, muito forte fisicamente, mas bem pequeno e tal, queria treinar, mas não tinha condições de pagar. E eu falei assim, então vem, vamos treinar aí, mas você ajuda aí a trocar o garrafão, sempre tem uma contrapartida. Isso, para quê? Para ver se ele realmente está interessado, se não está. E a contrapartida principal já era estar estudando. Falei, mas você tem que estar estudando. E na época ele não tinha nem certidão de nascimento, acredita? Acredito. Aí a gente tirou a certidão de nascimento dele, ele conta isso até hoje em testemunhos. A gente tirou a certidão de nascimento dele lá com o Pierre, que é nosso amigo, inclusive o filho dele também
os filhos deles são meus alunos. Tiramos a certidão, ele começou a estudar ali, se dedicar realmente, e o garoto virou um fenômeno. Em 3 meses ele já era campeão amazonense, 6 meses já era campeão brasileiro. O garoto era aquele garoto agitado, já treinava karatê, corria na rua, garoto mesmo muito forte. E virou um fenômeno. E aí começou a aparecer em todos os jornais, e aí começou a ir um monte de criança para academia com ele, porque virou fã dele. Aí foi a ideia, eu falei, pô, Júnior, não dá para treinar as crianças junto com os adultos. Então vamos, e essa criançada não tem condições de pagar, a maioria é carente. Então, vamos botar um horário só para eles e a gente dá aula 1 hora gratuitamente. Eu vou começar a dar aula gratuitamente para essa criançada. E aí começou o projeto social. E começou a bombar tanto que a laje da casa dele não dava mais. Aí eu aluguei ali onde era o Caribe da Betânia, que tinha muita festa, uma esquina famosa ali na Betânia, ao lado da feira, na Adalberto Vale, que é a rua principal. E lá foi o maior centro de lutas, porque a gente já, isso em 2001, a gente já colocou um tatame grandão, colocou outro com Muay Thai, com boxe, com jiu-jitsu, com um projeto social gigante, com mais de 100 crianças. E daí foi surgindo, evoluindo e virou o melhor projeto social do Brasil. Você falou há pouco aí, e é uma coisa que já me causou muita impressão, uma boa impressão, obviamente. Dando uma olhada nas suas redes sociais, olhando lá o teu Instagram, né, você falou que o Jonathan, o Ninja, você falou do depoimento, que ele dá depoimentos, hoje falando que não tinha a certidão de nascimento. A quantidade de vidas que você acabou tocando, eu acho engraçado isso, porque tá lá no teu Instagram esses depoimentos, né? Você vê que é uma coisa sincera, você vê. Pô, parabéns por isso, viu? Obrigado. Parabéns. Não sei nem se a tua ideia inicial era essa. De repente era só botar a molecada para treinar, mas para você ver, né? Verdade. Uma sementezinha acabou vindo uma coisa tão boa, tão bonita. Sim, foi acontecendo. E como você falou bem também, através do esporte, assim, eu já estava como oficial do Exército à época. A gente entrou no Exército em 97, a gente começou a dar aula em 99. Então, realmente, a gente sabe que consegue diminuir diretamente o índice de violência do bairro. Porque essa criança que fica treinando, ela não vai ter tempo de aprender nada errado. Ela não vai para a esquina, que ali vai começar a aprender a beber ou fumar, ou usar coisa errada ali, né? Ser aliciada realmente pelo lado escuro, né? Então, a gente consegue realmente diminuir, mas isso é tudo a médio e longo prazo, né? De um dia para o outro também. Como a gente vê resultados hoje, como você vê depoimentos reais, né? De vidas transformadas, que é o que o esporte faz realmente. Mas nada é de um dia para o outro, porque imagine você que esse garoto hoje, para ser adulto, o projeto já tem mais de 20 anos, então é algo consolidado realmente. Tem gente que às vezes planta, né, mas não quer esperar o resultado. O resultado é a médio e longo prazo, no mínimo, né, para realmente ver esse impacto na sociedade. Porque hoje a criançada que está ali roubando e matando, por causa de um celular, ele pega esse celular, ele vai trocar por qualquer porcaria ali para sustentar o vício dele, momentâneo, e às vezes ele rouba, mata, fere uma pessoa, um idoso, uma criança, ou um jovem, né? Um pai de família, que é pior. Para quê? Para sustentar o vício. Se tivesse mais projetos sociais, não só na área da luta, mas no futebol, na dança, em todas as modalidades, com certeza conseguiríamos diminuir mais o índice de violência. E o investimento é muito pouco. É muito barato investir no projeto social e o retorno é muito grande. Elvis, a produção apurou aqui para mim que foram mais de 1.200 jovens. Sim. Qual o nome do teu projeto? Equipe Elvis Damasceno de Jiu-Jitsu. Certo. A gente sempre chamou de equipe, porque realmente tem uma unidade, uma amizade. Então, foram mais de 1.200 jovens. Sim. É muita gente. Vocês conseguem ter uma dimensão de como esse projeto, tipo, você pegou, obviamente, você falou um caso do Ninja, que virou campeão e tudo mais. E desses 1.200, você deve ter vários outros depoimentos nesse sentido também. O garoto foi para a faculdade, se formou nisso, naquilo... Enfim. Com certeza, tem outros que estão nos Estados Unidos, outros na Europa, e eles estão mandando tudo vídeo também. Depois que um grava, todo mundo quer mandar. É legal isso, né? Porque estimula. É corrente e do são bem, né? Depoimentos reais, né? E graças a Deus, assim, foi tu que fez sozinho? Não, claro, tem que ter uma série de fatores. A família também tem que colaborar, né? A gente tem que ter o professor na escola, tem que ter vários fatores realmente que colaborem, né? Entendi. Então a gente hoje a gente tem mais de 20 academias, não é só
o Elvis, né? São várias filiais, tem garotos que formaram faixa preta e já estão dando aula fora. Tem um que está dando aula em São Paulo, que é o Kevin. Inclusive o Whindersson Nunes treina na minha filial lá. A luta ele treinou lá na minha filial, que saiu do meu projeto social da Betanha, ele. Legal. Inclusive ele estudava numa escola municipal, o professor amigo nosso, o Jack, que é nosso apoiador também, amigo, e ele dava aula na escola municipal, e ele pegava ali os alunos mais danados e direcionava para o projeto social, para canalizar aquela energia, né? E esse foi um deles, o Kevin. Então hoje ele gravou também, ele está com o Christian Igor, estou morando em São Paulo, tem uma academia gigante lá, muito boa realmente, e assim, com um público muito bom. Certo. Então é muito legal, é muito gratificante. A gente já tem com fora certeza. do país, em todo lugar realmente do Amazonas, em Manaus tem mais de 10, aí tem no estado todo, no interior também, tem Iranduba, tem Parintins, tem no Urucurituba, tem vários municípios realmente. A equipe Elvis hoje fortalecida, e a maioria foi criança nossa desde faixa branca, e é preta meu, né? Que é formado literalmente por mim. Hoje, infelizmente, eu não tenho mais tempo de estar direto na academia, mas como a gente já formou vários, eles levam o projeto, e assim, o que eu peço deles, pode usar o nome da equipe, tudo, só que tenha um horário gratuito realmente, com a contrapartida do boletim escolar, e acompanhar realmente a criança, né? O jovem, para que não apronte. Sempre a gente prega muito pela disciplina, pelo respeito, né? Não pode brigar na rua, não pode, tem vários fatores ali que fazem ele realmente ser um atleta de verdade, né? Eu falo, não adianta tu ser campeão aqui no tatame e ser um filho ruim, não adianta ser campeão no tatame e ser um aluno ruim. Na verdade, tem que ser campeão na vida, tem que ser um bom aluno, tem que ser um bom filho, senão não adianta, tu não vai ser campeão. Então é isso que a gente sempre pregou, por isso, graças a Deus, nós temos vidas realmente transformadas, como você pode ver os testemunhos. Pô, maravilha, meu amigo. Nessas mais de 2 décadas que você está aí já atuando nesse projeto, né? Você recentemente, em junho desse ano, você recebeu o 6º grau da faixa preta do Jiu-Jitsu, das mãos de ninguém menos do que o ministro, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, também Luiz Fux. Como é que foi essa cerimônia, Elvis? Qual o significado desse? Porque isso é um reconhecimento, um tremendo reconhecimento. Sim, com certeza. A minha história, eu sempre fui aluno do Orley, que o Orley é aluno do mestre Oswaldo. O mestre Oswaldo Alves saudoso, né? Faleceu há pouco tempo, foi o que trouxe o jiu-jitsu realmente para o Amazonas. Pois é, e a título disso, para quem está acompanhando a gente aqui agora e não tem essa noção do jiu-jitsu, queria que você falasse para a gente quem foi o... Para dizer, o mestre Oswaldo Alves sempre foi meu padrinho, é meu mentor. Ele que me colocou na vida pública e política. Até então não era ligado realmente. Mas como que foi isso? Pois é, o mestre Oswaldo, quando eu comecei a levar a criançada para o Rio, ele adorou o projeto. A galera ficava na academia dele, ganhava tudo ali. Molecada, ele brincava, molecada cabeça pintada do Elvis, danado, bom e tal. E ele ficou fã ali do projeto. E a gente ficou. E eu sempre fui fã dele, porque ele que trouxe o jiu-jitsu, era professor do meu professor, mestre do meu professor. Então foi a oportunidade de me aproximar dele também, né? E a gente ficou muito amigo, realmente. Inclusive, os 10 últimos anos da vida dele morou na minha casa aqui em Manaus. Foi quando o Arthur assumiu a prefeitura, e ele sempre foi professor do Arthur também, de jiu-jitsu. Então, o Arthur pediu para ele vir, para ajudar a coordenar a parte do esporte e projetos especiais. Foi quando a gente ficou mais próximo. Mas o mestre, eu sempre fui fã dele, e ali a gente se aproximou muito, ficou muito amigo, porque ele também foi militar, também gosta muito de luta e sempre gostou de projeto social, então identificou tudo, né? E ele viu ali, sempre gostou muito de Manaus. O mestre é acriano, mas foi radicado no Rio, o pai dele era militar também, então cresceu no Rio, ali em Copacabana, no Leme, onde a academia dele permanece até hoje, mais de 50 anos. O mestre foi o cara, assim, do jiu-jitsu mundial, realmente esportivo. Por quê? Porque ele pegou o jiu-jitsu, ele veio do judô e transformou ali o jiu-jitsu na parte esportiva, né, que é hoje. E ele deu aula para dizer, vou falar alguns nomes conhecidos, para o Minotauro, Minotouro, Anderson Silva, Vitor Belfort, só fraco, o Pat Miletich, os americanos, ali todos treinaram com ele, entendeu? Então, no Japão também a influência dele é muito forte, com o mestre Edson, com os Nagai, com todos ali treinaram com ele. Então, o mestre tem uma influência muito forte no jiu-jitsu moderno, já no jiu-jitsu competitivo, né? Porque antes era mais uma parte de defesa pessoal, realmente, tanto que o jiu-jitsu começou como jiu-jitsu, na parte de defesa pessoal. Então o mestre já veio nessa parte esportiva, devido a ele ter vindo do judô. Então ele
realmente ele revolucionou o jiu-jitsu mundial, né? E no Amazonas o toque dele foi de mídia, tanto que o jiu-jitsu amazonense é um dos mais fortes do mundo, né, até hoje. Inclusive esse final de semana teve o Manaus International Open, um campeonato da IBJJF. É o único estado do norte do Brasil que recebe, é o Amazonas, Manaus. A gente conseguiu, em 2013, trazer esse evento para Manaus. Então veio atleta do mundo todo aqui lutar. E antes a gente tinha que ir para fora, né? Disputar fora, que a passagem é cara. Então a gente conseguiu vários legados através do mestre Oswaldo. Resumo, voltando para o mestre, não vou falando, vou me empolgando. Não, tranquilo. Acabo desvirtuando. Não te preocupa, eu vou voltar para a nossa linha o temporal foco da resposta, né? O que eu te perguntei é o seguinte, porque você recebeu em junho desse ano o seu 6º grau da faixa preta, não é isso? Das mãos, inclusive, do ministro Luiz Fux, que também foi aluno do mestre Oswaldo. E como é que foi essa cerimônia e o significado desse reconhecimento? Pois eu estava falando do Orley do mestre, porque eu sou aluno do Orley, fiquei ligado ao mestre Oswaldo no Rio de Janeiro direto, e o mestre sempre deu aula ali para o Fux, para várias pessoas boas realmente. E o Fux, assim, o pessoal vê ele só como ministro, mas ele é um atleta realmente. Sempre treinou, eu lembro que ele tinha um horário que o mestre pedia para eu puxar ali às vezes o treino, era 6 da manhã. E 6 da manhã havia um monte de lutador, alguns engravatados ali, que eu não sabia o que era direito ainda na época. E um deles era o Fux, que não era ministro na época, devia ser juiz, alguma coisa assim. Ele foi juiz, eu acho, na época. E ele sempre foi o 01 e tudo, e o mais novo. Sempre foi mega inteligente, mega dedicado. Então o Fux era um pouco atleta, treinava ali com todo mundo da porrada mesmo. E ele depois fazia caminhada ali em Copacabana, mas sempre dizia, acompanha aí o Luiz e tal. E eu ficava acompanhando ele na caminhada e tal. Sempre foi um bom atleta, realmente. Porque tem muita gente que vê assim, é igual o próprio Arthur, foi um bom lutador, também foi um bom atleta. O pessoal às vezes vê o cara é prefeito, mas foi lutador, foi atleta realmente, então tem todo o mérito. Então o Fux sempre foi um bom atleta. E ele com o Sérgio Penha, hoje são os mais graduados da escola Oswaldo Alves. Por isso que eu voltei atrás da escola, né? E eu sempre peguei meus graus, ou com o Orley aqui, e depois quando eu já fiquei com um grau próximo do Orley, porque para receber um grau, a pessoa tem que estar 2 graus acima do teu. Ainda tem essa. Aí para dizer, o meu mestre, que é o Orley Lobato, ele não poderia me dar esse grau, porque eu cheguei no grau dele mais 7 anos atrás, como eu estava explicando ainda agora, né? Claro que ele é bem mais antigo que eu, só que acaba que uma hora nivela. Mas ele já vai pegar a coral agora. Então eu tinha que ir ao Rio. E meus 4º, 5º e 6º grau, 4º, 5º, terceiro, 4º, 5º, eu sempre peguei com o mestre Oswaldo, porque estava acima, né, na lei. É um regimento, né, interno. E aí o mestre faleceu há 2 anos atrás. E quando o mestre faleceu, ficou só o Sérgio Penha, que é um mega atleta, mega lutador, inclusive fez uma luta histórica com Rickson Gracie. Então, o Sérgio Penha, só que o Sérgio Penha hoje mora nos Estados Unidos e o filho dele é um dos lutadores, grande nome aqui do UFC, e o ministro, que eu chamo de mestre, né, na área, não chamo de ministro, e o mestre Fux. Então, eu tinha que pegar com alguém mais graduado, né? E já estava no ano, já estava estourado o meu ano de pegar o grau. Aí o mestre faleceu, eu fiquei bem triste e tal. Aí foi quando eu alinhei, né? Pô, mestre, eu vou estar no Rio, tal período, o senhor vai estar aí. Aí ele até... Não, eu vou estar sim, vai ser uma honra. O senhor pode me graduar, porque já está no ano. Não, eu sei, acho que está no ano e tal. Então pode vir aí que a gente vai fazer a graduação com o maior prazer e tal. Então foi bem legal. Eu até fiquei meio receoso, será que pode divulgar? Ele, não, tira a foto aí, faz vídeo e tal. Ele mesmo, pode divulgar. Aqui é tudo preto no branco, né? O correto pelo correto, realmente. E foi uma honra pegar o grau com ele, porque eu sei mesmo a história dele como lutador. E ele luta até hoje, sabia? Muita gente não sabe. Eles fazem um torneio ali na região dos Lagos, final do ano, os magistrados, o pessoal da área do direito, e ele todo ano compete. No último ano ele até machucou o dedo dele. Mas será que alguém tem coragem de ganhar do ministro? Rapaz, ele luta lá, ele até machucou o dedo lá na última luta. Pois é, mas né, será que o pessoal vai ter coragem? Não, na hora do tatame, a hierarquia é outra. Não, tô brincando, meu amigo. Mas eu te pergunto, porque tu deu uma volta, você foi lá na Ponta Negra e não me respondeu. Como é que é esse reconhecimento para ti? Não, pois é, foi maravilhoso realmente, porque 6º grau não é qualquer grau, né? Todo grau é importante, mas são 25 anos, né, de faixa preta, realmente é uma história, né?
Eu até ficava brincando depois, o pessoal fala, a faixa coral é mais um mérito ali quando o cara já tá coroa e tal. Mas hoje eu já chego a pensar, antes eu nem pensava. Tipo assim, será que eu vou chegar lá um dia e tal? Porque o cara também tem que estar em atividade, o atleta, o professor, tem vários requisitos, não é de qualquer forma, entendeu? Não é só o ano que tu pegou. Tu pegou, mas tem que estar em atividade, seja como atleta, ou como professor, ou como gestor, como estou também. E a minha equipe está ativa, está competindo, então estou como professor. E também estou como gestor, né, da Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas, que eu assumi o primeiro mandato em 2009. Eu fui o mais jovem a assumir a federação de tal importância, que é a maior do estado e a mais antiga, e o que mais ficou mais tempo também. Então estou até hoje, né, como presidente. A gente, graças a Deus, está fazendo um trabalho aí satisfatório, porque conseguimos várias coisas novas realmente para o desenvolvimento do esporte no estado. Tanto que hoje, se for ver, eu acho que o jiu-jitsu tem mais atleta, arrisco dizer, até do que o futebol. O jiu-jitsu no Amazonas é um dos esportes mais praticados. Se for ver, toda esquina tem uma academia, todo mundo treina, todo mundo luta. Se tu for assim, tem até uma brincadeira, né, JP, que o cara... Assim, se tu for para Manaus, o taxista é jiu-jiteiro, o segurança, o desembargador, o prefeito, o juiz, todo mundo é jiu-jiteiro. Aí o Jacaré brincou numa revista, lá se tu fizer parada para um táxi, o cara te dá uma armlock. Então, tem brincadeiras com o amazonense. E assim, isso é legal, porque a gente massificou realmente o esporte no nosso estado, na nossa cidade, e da massificação da quantidade, tu tira a qualidade, né? Sim. E hoje temos lutadores sensacionais no mundo todo, né? Que saíram do jiu-jitsu, que são do jiu-jitsu, e hoje disputam no MMA ou no jiu-jitsu, ou no Abu Dhabi, no Nogi, em várias modalidades. Elvis, eu vou pedir duas coisas. Uma, dá para vocês chegarem para mim esse retorno daqui? O monitor de retorno. E outra, meu amigo, afasta o teu microfone. Tá. Não, só o microfone um pouquinho mais para cá. Cara, só para não tá dando pode puff baixar às um vezes. pouco? Não, tá tudo ótimo. Aqui? É só porque fica dando um puff assim às vezes. Tá segurando aí? Não, tá tranquilo. Você não tá aqui, tá tranquilo. Vamos seguir aqui o nosso bonde. Elvis, você falou muito do mestre Oswaldo Alves. A gente percebe o papel crucial que ele teve na tua história, na tua trajetória. O que eu acho interessante também, Elvis, é interessante, a gente falou tanto desse teu projeto social, a gente vê a quantidade de jovens, de crianças e adolescentes que acabam criando no mestre, no caso no teu aí, jiu-jitsu, acabam criando no mestre, né, tendo uma figura paterna, tendo uma referência paterna. A gente vê muito nessa, enfim, infelizmente, essa realidade social, ela existe, né? São muitas mães criando sozinhas os filhos, muitos avós, inclusive. O avô acaba sendo uma figura paterna. Quando não tem um avô, acaba sendo, portanto, o professor, o mestre de jiu-jitsu, o professor do futebol, da natação, enfim, né? Para você ver como até nisso o esporte também ajuda, né? Mas você falou muito aqui do mestre Oswaldo Alves. Tu falaste, você já falou que você foi treinado diretamente por ele, né? Sim. Mas eu queria te dizer assim, qual o grande diferencial que ele trouxe para a tua vida? Não só no esporte, no jiu-jitsu, mas também na vida. Na vida você falou há pouco que foi ele que acabou te incentivando a vir para a vida pública. Isso já fala muita coisa desse relacionamento de vocês, né? Sim, como você falou primeiro, né? A criança, o jovem, realmente ele se espelha em alguém, né? E a gente sabe, como você falou bem, nos projetos sociais, não todos, mas a maioria das crianças vem de uma família realmente desestruturada. A maioria, né? Às vezes o pai é separado, é falecido. Então, realmente tem essa... Ou simplesmente irresponsável. Isso, perfeito. E abandona. Às vezes ele espelha a figura, né, do professor, do mestre, realmente como um segundo pai, né? E isso eu senti muito, realmente, assim... a presença com o pai. E a gente tem uma responsabilidade grande, né? De mostrar que, você pode ser o que você quiser. Sempre falei para eles, não é porque você é filho disso ou daquilo que você vai ter que ser. Você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser professor, você vai ser o que você quiser, basta estudar. Foca, eles olhavam, né? Eu já tinha carro e tal, e esse carro? Eu falei, estudei, estude que você vai ter também. Então eu sempre dava bons exemplos para eles chegarem lá, e graças a Deus a maioria, ninguém é 100% em nada, né? Não, sim, até porque não dá realmente. Então a maioria hoje
está bem, é empresário, é advogado, é professor, seja a área que escolheu, mas está bem na sociedade, que é o importante. Então, realmente, a gente sempre se espelha em alguém, né? E eu falo, hoje tenho 2 filhos, né? E de 8 e 10 anos. Não, e só para deixar claro, você sempre teve pai e mãe sim, muito próximos, estão vivos aí, e foram presentes na sua vida, só para não acharem que o mestre ocupou esse papel, não é isso? Não, meus pais são o meu exemplo e tal. Meu pai até hoje está caminhando, minha mãe, 52 anos de casado, aí são muito presentes na nossa vida, na vida de todo mundo. Eles são paizão mesmo, até dos meus amigos. A maioria dos amigos falam, teu pai é meu segundo pai. Mas assim, o mestre, na verdade, né? E eu tendo meus filhos hoje, eu vejo que às vezes a gente chama a atenção deles, a gente é o chato, né? Então o filho já tem essa tendência, porque o pai tem que chamar a atenção melhor, tu não quer o bem do teu filho? Sim. Aí tu vai estar sempre ali, né? Puxando a orelha e tal. Então quando a gente chama a atenção, nós pais chamamos a atenção, o filho já olha, papai é chato, né? Aí vem um professor, fala a mesma coisa que tu falou, ele já olha diferente. Não, o professor falou isso, pai, eu tenho que fazer. Pai, o Sensei falou aquilo. Beleza. Eu fico pensando, eu falei a mesma coisa, mas ele não quis absorver, né? Mas é engraçado você falar isso. Eu tenho um amigo que é professor de jiu-jitsu também e fala a mesma coisa. Que às vezes ele é chamado pelos pais, olha, o fulaninho aqui tá dando trabalho. Perfeito. A gente já falou, mas ele só te ouve. Para esses assuntos aqui, para você ver essa importância. Isso, né? Perfeito. O que você está falando acontecia muito comigo. A mãe chegava lá, olha, o fulano tá fazendo isso. Tá, beleza, deixa que eu falo com ele amanhã. Como ela tinha falado comigo no dia, né? Eu dava um tempo para ele esquecer, para não dizer, tá falando porque a mãe falou, o papai falou. Então eu dava um tempo, no outro dia eu falava geral e já enquadrava aquele item que eu queria. Aí ela, depois de um tempo, é claro, né? Falava, olha, melhorou, vocês falaram, falamos. Só que de uma forma sutil, para não parecer ali que está sendo chato da história. Mas assim, isso que é legal, né? A formação. E o mestre, comigo foi assim também, porque o mestre sempre foi um conselheiro, sempre foi uma figura realmente paterna, como você falou bem, tem o meu pai, sigo o exemplo dele a vida toda, sou fã dele, mas o mestre ali na orientação de tudo, ele não era um mestre só no tatame, ele era um mestre na vida. Ficar conversando com ele, já estava aprendendo. Fica aqui, ele foi um mentor também para você. A gente aprendia por osmose, ele só estar do lado já estava aprendendo. Então ele até levava a gente para jantar, a Carol, os meninos, ele falava, olha, não é jantar e levantar e ir embora. Jantar é um ato de conversar, de socializar, aí ele já dava uma aula ali, já ia conversando outros assuntos e tal, aí falando sempre da vida pública, e ele tinha um vago conhecimento, né, mundial, né? Deu aula no Japão, morou um tempo em Tenri. Então, era uma pessoa culta, realmente. E aí eu brincava às vezes, mestre, como é que o senhor sabe disso? Como é que o senhor sabia que isso ia dar errado? Ele falou, Elvis, olha aqui, ó, meus cabelos branquinhos, envelheça, meu filho. Ele falava, quer dizer, só o tempo, né? Então ele me dava aula de tudo, na verdade. E tinha coisa que ele falava assim, ó, não faz isso, que senão tu vai quebrar a cara lá na frente. E a gente teimoso, né? Muitas vezes eu fazia da minha cabeça. Sim. E lá na frente dava errado. E olhar, pô, mestre, o senhor parece que é um bruxo, tem uma boca. Aí ele fala, eu te falei, seu Moraes. Então a gente aprendeu muito realmente com ele. E tem coisas que realmente só o tempo, né, vai nos ensinando, vai amadurecendo. Ele me indicou ali para ser candidato a primeira vez, como você falou bem. Eu não queria muito, estava meio relutante assim e tal, mas depois ele mostrou a importância realmente de ter boas pessoas na política. Você inclusive sempre comenta de uma frase que foi a última que fez eu sair candidato agora, porque antes dele falecer, ele conversou bastante, né? Aí ele falou, você tem que sair. Falei, pô, mas será de novo e tal? Ele falou, você saia, porque você já tem um trabalho, tem resultado, tem um nome, é sério. Ele dava todos os pré-requisitos. Eu tenho um vídeo também, ele falando, ele gravou uma música para mim que a gente está resgatando agora e vai colocar na campanha. Ele gostava de compor também, ele era compositor, já fez música para várias pessoas famosas aqui. Ele era um bom escritor, poemas. Então ele falou assim, falei, mestre, mas é um pouco desgastante, que campanha realmente é, né? Um desgaste físico, emocional, psicológico, realmente é uma correria, né? Então, a saúde também, né? Então ele falou assim, se
os bons não se apresentam, os ruins vão lá e ocupam. Apresente seu nome, que o pessoal vai reconhecer. Isso é forte. Você sabe. Ou ele falou, hoje em dia tem rede social, mostre seu trabalho, fale, que você vai ter um reconhecimento. E até então a gente vinha conversando, e infelizmente ele estava com CA na próstata, avançou, fez todo o tratamento, fez todo o cuidado, mas infelizmente ele faleceu. E depois disso eu fiquei refletindo bastante, realmente, eu falei, pô, foi a última missão que ele deu, eu vou cumprir, e vou cumprir com excelência, e se Deus quiser vai dar certo, e vou fazer um mandato realmente para a população. Se os bons não se apresentam, os maus vêm e assumem. Isso é forte, isso, hein, meu amigo? Ocupam, né? Ou assumem. Ocupam. Pô, isso aí é... Tem que se apresentar, né? Isso Quer é dizer, lição de vida, e ele sempre deu essas frases de efeito, tinham várias. Eu lembro de uma outra que ele falava assim, que ele falava, eu vou falar, essa daí é sua, mestre. Ele falou, quando o homem caminha, à sua frente vai o seu passado, né? Quer dizer, a gente vai colhendo, né, o que já fez, né? À frente vai o teu passado, é o inverso, né? Quer dizer, uma frase inteligente de reflexão. A gente colhe as consequências dos atos, não tem jeito. Isso mesmo. E hoje, graças a Deus, assim, a gente consegue ver que, assim, na política, que é um momento difícil, realmente, política, né? Falar de política em comunidades, em todo lugar, mas a gente está indo bem aceito, porque tem testemunhos reais, realmente. E o pessoal é grato, às vezes eu nem lembro, olha, Elvis, quando eu estava doente lá, tu conseguiu ajudar lá com o médico, com isso, com aquilo, alguns relatos, né? Seja de saúde, ou seja esportivo, como um pastor também que me procurou, pô, sabe por que eu vou lhe ajudar? Eu falei, não. E assim, eu sou católico, sou do Colégio Dom Bosco, não fico inventando, né, que eu sou evangélico, sou isso, mas fui à igreja evangélica, gosto, sei que tem várias pessoas sérias, pastores bons, respeito tudo, mas eu falei, mas por que, pastor? Porque você lá em 2000 e tanto deu um material esportivo para a igreja e eu fui salvo nesse retiro, no grupo de jovem, e hoje eu sou o pastor da maior igreja aqui, de tal segmento. Eu falei, poxa, que legal, eu nunca imaginei nisso. Ele falou, pois é, eu tenho essa dívida de gratidão contigo e tu nem sabia. Eu falei, pô, mas a gente doava para todo mundo que era justo. Chegou lá com uma solicitação, com o CNPJ, tudo direitinho, um evento que já ia acontecer. Ele falou, mas eu te pego não em vários lugares. Ele falou, e tu nem me conhecia, ele falou. Eu falei, pô, legal, eu agradeço, vou lá, e fui lá, e tá muito bem. E que legal, né? Que a gente colhe, né? Elvis, Falando em colher, Elvis, você está à frente da Federação de Jiu-Jitsu, né? Quais são teus planos futuros para a federação? E do projeto social que você tem também? Assim, é o projeto continuar cada vez mais forte, realmente, crescer mais, abranger mais áreas, né? E eu vejo hoje que, não só na luta, tem que ter projetos também com a terceira idade, como fizemos quando secretário, tem que ter núcleos específicos para os PCDs, para os autistas, com atendimento realmente qualificado. Professores têm que se qualificar mais, a gente tem que fazer também curso de qualificação. A gente sempre trabalhou junto com a UFAM, com a FEF, com o Dr. Everett, toda a equipe técnica. Então, eu vejo que tem que ampliar os projetos para realmente diminuir a violência no bairro, a evasão escolar, realmente contribuir com a sociedade. Então, a gente quer fortalecer. Na federação, eu acho que o mandato acaba no começo do ano que vem, e se Deus quiser eleito, eu quero continuar ajudando bastante, mas em outra instância, né, já lá como vereador, se Deus quiser, o jiu-jitsu, e não só o jiu-jitsu, como as outras modalidades, a luta livre, esportiva, o muay thai, o karatê, as outras modalidades em geral de esporte que contribuem para a sociedade, como eu falo. Eu sou do jiu-jitsu, vim do judô também, que tem vários amigos, apoiadores, mas a gente tem que ver o que a criança ou o jovem se identifica mais. Os nossos filhos já praticaram tudo, e eu deixo bem à vontade, você tem que fazer um esporte. Aí um mês era futebol, aí depois foi natação, graças a Deus aprenderam a nadar, nado bem com o professor Luiz, aí depois aí voltou para a onda do jiu-jitsu, mas eu não obrigo eles a fazer só jiu-jitsu, eu deixo à vontade realmente, né? Eu até brinco que o cara que não for um bom atleta, ele fica espelhando e querendo obrigar o filho a ser, né? E, graças a Deus não é meu caso. Eu não tenho frustração nenhuma, então não obrigo meu filho a ser. Eles vão ser o que quiser. Eu só falo, tem que praticar um esporte, filho. Agora estão no futebol, aí compra chuteira, pai, compra isso. Então a gente vai mudando ali, mas e essas opções
que temos que dar para a população que mais precisa. Eu estou dando esse exemplo dos nossos filhos, porque realmente essa opção tem que chegar lá no Viver Melhor, tem que chegar lá na Zona Leste, na Zona Norte, chegar nas zonas que mais precisam realmente, porque essa população merece ter o esporte com professor qualificado, com ensinamento bom, com esporte de qualidade mesmo, porque, como você falou bem, isso daí com certeza vai dar um efeito muito positivo lá dentro da comunidade. Quando eu fui secretário, a faixa liberada já existia na Ponta Negra. A gente otimizou, fizemos um mapeamento, a maioria se deslocava mais de 10 km para chegar até a faixa. Foi quando nós fizemos um estudo e implementamos no Viver Melhor, no Prosame da Cachoeirinha, no Passeio do Mindu, no Prosame do Santo Antônio. Então levamos para as outras zonas da cidade. Por que a pessoa precisa se deslocar 10 km? E por que só na Ponta Negra? A Ponta Negra é bonita, é legal, é cartão postal, todo mundo quer tirar um selfie ali, até eu, de vez em quando vou lá. Mas será que a pessoa consegue com regularidade se deslocar mais de 10 km todo domingo e toda quarta? Não dá, né? O ideal é que seja próximo de casa, realmente, com atendimento para o pai, para o filho. Então, não, e você acaba desafogando também o transporte público, você leva para próximo das pessoas, né? E eu ia te perguntar exatamente isso, dessa tua experiência como secretário de esportes do município, na época do ex-prefeito Arthur Neto. Né? Você como secretário, você já levanta essa bandeira, então, né, do seu projeto social aí do esporte. Então você como secretário, você com certeza deve ter uma noção muito melhor do que falta para essa realidade, né? Para o esporte. Qual a necessidade do esporte aqui em Manaus, na tua visão? Sim, realmente é fomentar os projetos sociais que já existem. Existem muitos projetos sociais, mas o que falta às vezes é kimono, é um apoio para o professor, um apoio para o espaço. A maioria das vezes já falta só fomentar o que já tem. E outra é realmente criar mais programas, né? Não ações. Ações são só para alimentar, mas tem que ter programas contínuos, né? Tipo assim, a pessoa que treina, a gente estava até no Centro do Idoso, que tem um trabalho maravilhoso ali na Avan, com o Junho Trovão, a professora Bárbara. Então, eles fazem um trabalho muito legal. E uma idosa me tocou porque ela falou assim, quando você ganhar, você tem como ajudar aqui mais? Eu falei, mas já não está tendo atividade? Ela falou, está tendo. Eu falei, quantas vezes? Ela falou, 3 vezes na semana. Mas o meu médico pediu pelo menos 5. Ou seja, está tendo 3, mas a orientação médica, realmente, o idoso tem que ter uma regularidade na atividade. Então, tem que ter mais esporte com regularidade, que senão o resultado não é o mesmo, né? Então, é isso que a gente precisa levar. Então, o projeto lá, imagina, já tem um espaço, já tem um professor que às vezes dá aula por amor, dá aula gastando do próprio bolso, não tem um investimento realmente no professor, que esse professor consegue ali contribuir com a vida diretamente de várias pessoas, seja jovem, seja idoso, seja criança, né? Então ele consegue, mas a gente falta investir mais no professor, no material esportivo, que é tão barato. Se tu compra ali um material esportivo que vai durar 10 anos, às vezes 5 anos, e o professor ter o mínimo, né, para poder trabalhar realmente com excelência, né? Muitas vezes o professor dá aula, uma aula de dança, ele tem que estar passando chapéu ali para poder receber o do transporte dele, né? Então tem algumas inversões de valores aí que realmente a gente não consegue entender. E se tiver um investimento, uma política pública séria, que realmente dê valor, não é nada oneroso, é até bem barato se for avaliar o custo-benefício, né, disso tudo. Então, é investir ali no professor, no projeto que já existe. Muitos já existem. E muitos fecham, infelizmente, porque o professor não tem dinheiro para pagar o aluguel. Tem que levar o leite do filho em casa. Aí acaba fechando. E quando eu vejo um projeto fechando, eu já vejo dezenas de crianças indo para o lado errado da coisa, né? Então, infelizmente, é isso que acontece. Elvis, ou seja, não é tão difícil, né, meu amigo? Não é tão difícil assim, né? Isso não é realmente. E assim, eu falo o que a gente já conseguiu fazer. Quando eu estive como secretário, também a gente não busca uma alternativa só. Buscou parceria público-privada. Busquei recurso federal em Brasília, que tem várias portas abertas. Tem que ter gestão, né? A gestão, o gestor bom, ele não fica limitado só a uma área, ele vai atrás também. Certo. Por que vai ficar só aqui? Por que não sentar com as empresas do distrito? As empresas pagam milhões de impostos. Não dá para sentar, começar a investir aqui no esporte local, no social,
Imagino que é 1% aí de uma empresa grande aqui, né, que ganha dinheiro na nossa cidade, tem interesse direto em que a cidade esteja bem, que a população esteja bem. Então eu vejo que falta gestão. Quando eu fui secretário, conseguimos ir a Brasília, buscamos o recurso federal do segundo tempo, é um programa maravilhoso, quase 100 núcleos aqui, pagando professor, monitor, dando material esportivo, atendendo acho que 12 ou 13 mil crianças e jovens na cidade, gerando emprego aqui na cidade. E tem várias pessoas que encontram a gente hoje e falam, olha, eu era teu estagiário do segundo tempo, fui teu professor. Não dá para lembrar de todo mundo realmente, porque eram quase 200 na época. Então, e a população que usou esse serviço sente falta, porque tem que ser programas regulares, como eu falei, com professores qualificados atendendo. Então, realmente é disso que falta. E é tudo muito fácil de executar, é execuível realmente, não é nada assim, é bilionário, é milionário, não. É muito pouco. Alguém tem que chegar lá realmente e mostrar o resultado que esse pequeno investimento dá, né? É priorizar realmente o que é necessário para a população. Então a gente já sabe, já fez, eu não fico prometendo nada que eu não sei fazer, a gente já fez, bota um coordenador, bota os professores, ainda gera emprego ali. E muito, sabe o que a gente usou também de alternativa, que vou lembrando que eu vou falando, a gente usou muito estagiário. E o estagiário eu acho uma mão de obra maravilhosa, eles são muito bons, não tem vício, vai aprendendo ali com o professor, vai formatado de forma correta, e os estagiários precisam ali pagar a faculdade, ajuda muito, coloca ele no próprio bairro para não se deslocar muito, já tem identificação com a comunidade, qualifica eles e hoje viram um profissional de excelência. E esses estagiários ainda tem que também ter a hora complementar para concluir a faculdade, e a gente já consegue unir tudo, mundo, isso, né? É bom para todo mundo. Então, é uma questão de gestão, realmente. Imagina que com um custo muito baixo, tu consegue atender muita gente na ponta. E tu ainda qualifica, porque tem muito professor hoje, que é um dos melhores professores de dança, que começou lá a gente quando estagiário. Pegou a faculdade, pegou um professor bom, botou, qualificou, ele ficou no bairro, está bombando até hoje. E hoje é um professor formado, de nome, né? Então tem várias formas de atender, sim, a população e com custo praticamente zero, né? Para o resultado que isso vai causar e positivo realmente na vida da nossa população. Elvis, tu falaste muito aqui, a gente falou muito aqui hoje desse teu projeto social, que está há 25 anos e tal. Mas tem um projeto de jogos indígenas também, sim. Elvis. Que maravilha isso. Quando o secretário... A gente não houve divulgação disso. Quando o secretário, a gente identificou... A verdade foi um resgate cultural, né, do nosso povo, né? Nós todos temos a descendência indígena, né? Então, o resgate cultural, e era impressionante, Daniel, porque tinha índio criança que não sabia arco e flecha. E o resgate dos jogos indígenas, as modalidades, subida na peconha, arco e flecha, luta marajoara, que a gente levou o presidente da federação, o Totonho Aleixo, com a Juliana, para arbitrar. Aí tinha zarabatana, corrida com tronco, natação no rio, o futebol deles assim, descalço, do jeito que fosse, que é o natural, né? Que legal. Então, resgatando realmente a cultura, né, do nosso povo. Isso aí é manter a nossa chama viva, né? Sim. Então, os Jogos Indígenas fizemos lá no Livramento, lá do outro lado do rio, lá dentro realmente da área indígena, da reserva indígena. E o mais interessante, Daniel, que eu acho que eu nunca falei aí, nem tem no meu panfleto, as medalhas nós não pedimos de fora, eles mesmos produziram a medalha artesanal, quer dizer, criou um mercado, né? E eles botaram lá para vender e vendeu bastante o artesanato deles, porque temos que falar também da cultura do artesanato. Isso, né? Que eu ia te perguntar, qual foi assim os benefícios diretos desses Jogos Indígenas? Olha, nós aquecemos totalmente lá o Livramento, né? O comércio aqueceu, todo mundo vendeu. O material esportivo ficou para eles, né? Porque a gente leva a bola, leva todo o material esportivo de primeira. Então incentivou o esporte no local, né? Fora o resgate cultural e a divulgação. Teve mídia internacional divulgando os Jogos Indígenas. Se eu não me engano, saiu no Globo Esporte também sobre os Jogos Indígenas. Eu vou até puxar a matéria. Mas teve matéria nacional e internacional, porque nunca havia acontecido, né? Então foi sensacional realmente. E a gente fez vários anos seguidos usando também os estagiários, porque a gente tinha que levar assim, tipo 50 pessoas para lá. E nós
temos na secretaria ali 50 cargos de professores, né? Então a gente usou muito os estagiários, eles adoravam, era assim, briga para ir, né? Tipo assim, eu falava, mestre, que era o professor, né? Selecione 20, porque vai o micro-ônibus aí buscar, ou 40, vão 2 micro. A gente levava, dava o transporte, a alimentação, é claro, né? E a hora complementar, tudo direitinho. E eles brigavam para eles, falaram, eles adoram no teu evento. No evento da federação também a gente usa os estagiários de educação física. Então, várias situações ali, já dando convívio e a experiência para eles também, porque eles precisam dessa experiência no campo, né? Para poder virar um profissional realmente de excelência e já com a vivência. Maravilha, meu amigo. Elvis, a gente está chegando aqui já na parte final da nossa conversa. Queria deixar o microfone aberto aí para ti, né, para você falar. Por que você... Eu queria até te perguntar antes disso, né? Por que você acha que você vai ser um bom vereador, Elvis? Olha, com certeza hoje eu me sinto muito preparado realmente. Na última eleição você falou, né? Eu já tinha sido candidato, eu tive 3.190 votos. Votação de vereador eleito, realmente, porque teve gente que entrou com um pouco menos voto que a gente. Mas esse nosso sistema, né? Isso. De legenda, mas eu falo assim, tudo no tempo de Deus, né? Se não foi, porque realmente não estaria pronto naquele momento, ou estaria preparando algo para o futuro melhor, né? Que é agora. Então, hoje, realmente, a gente se sente preparado, porque temos família, somos do bem, já temos um trabalho consolidado, temos experiência de gestão, a gente sabe aplicar uma emenda, sabe como acontece a divisão orçamentária, sabe como fazer um requerimento para atender realmente a necessidade da população lá na ponta. Então essa experiência toda, como eu brinquei do ditado do mestre, né? Tem experiência, viva, envelheça, né? Senão a pessoa não sabe realmente. Então, hoje a gente se sente preparado para realmente levar resultado para a população, que a população realmente está cheio de promessa, né? Quando a gente vai no bairro, eles falam já, não, de promessa a gente já está cheio. Só que quando tem uns testemunhos do que a gente já fez, a população já, não, pode vir, que o Elvis é diferente, ele já faz. A gente já fez muito sem mandato e com certeza com o mandato poderemos fazer muito mais, vamos fazer muito mais. Por isso a gente se sente realmente preparado para fazer um bom mandato, para representar realmente a cidade. A gente sabe a função de um vereador, que é realmente fiscalizar o prefeito, fazer projetos de lei e executar as emendas realmente, que cheguem na ponta, acompanhar até que ela chegue, seja executada com excelência realmente. Então hoje eu me sinto muito preparado, muita vontade realmente para chegar lá e fazer uma boa gestão. A gente gosta de trabalhar realmente com resultados, né? E tem que chegar realmente na ponta, onde a população mais precisa. Então, com a experiência que tenho, com a gestão que a gente já fez, com tudo que já viveu, com o currículo que tem, com certeza nós vamos ser um representante de verdade da população. Que o vereador é isso, né? É o que está mais próximo ali, é o que está ouvindo, assim como você, como a difusora já faz, né? No dia a dia, sendo um ouvinte aqui, né? E muitas vezes correndo atrás de solução ali, né? De parceiros, ligando ali, articulando, né? Do jeito que pode. Mas é isso que a gente realmente vai fazer. E assim, eu esqueci de falar, estava falando também, a gente criou o Bolsa Atleta Municipal quando fui secretário de esporte. O Bolsa Atleta Municipal atende da categoria de base, atendia, né, que foi encerrado. Atendia da categoria de base, que é da criança, claro que com critérios técnicos, com um projeto sério, a criança tinha que estar estudando até o alto rendimento, até o UFC, quer dizer, atendia da criança ao médio ou alto rendimento, porque geralmente um programa desse, ou ele atende embaixo ou em cima, mas conseguimos atender da base ao alto rendimento, que é bem complexo, com critérios bem amarrados para que realmente atenda quem realmente merece, com edital publicado de forma transparente, coisa séria realmente. Também criei o futebol de rua, as travinhas, todo mundo já brincou de bola na rua quando foi moleque, com sandália, com pedra. Hoje a gente criou com travinha quando fui secretário. Nunca arrancou a lapa do dedão ali, né? No asfalto, nunca. E um lado de tênis, outro sem tênis, ou dois descalços. Enfim, a gente criou o futebol de rua e olha que maravilhoso. Deram tantos times que tivemos que fazer por zonas. Porque deu muito time realmente, eram 3 jogando e 3, e a gente deu os coletes alusivos à Copa do Mundo com vários times, e daí foram as finais na Ponta Negra por zona. Olha que maravilha, demos bicicleta para o time campeão, para os 3, aí camisa da Copa, bola, e no final disso tudo
revelamos 3 atletas que foram para clubes profissionais depois de 2 anos. Então tem um jornal divulgando. Esse garoto hoje foi para o Atlético, outro foi para o Santos. Eles foram divulgados porque foram revelados no futebol de rua. Olha a oportunidade que o esporte dá. É um garoto bom que já jogava ali na rua de forma aleatória. Aí um time de Manaus, quando viu, já pegou eles, treinou e hoje moram fora. São jogadores profissionais. Quer dizer, a oportunidade, né? Isso que o esporte faz quando é feito de forma democrática e executado de forma plena, realmente. Maravilha, meu amigo. Elvis, boa sorte. Obrigado. Cuide da voz, cuide do corpo. Eu estou vendo a tua equipe está mais cansada que você. Ainda bem que é você que está sendo filmado aqui hoje. Está dando pena já dessa moça. Mas, meu amigo, obrigado pela oportunidade. Seja sempre obrigado, bem-vindo, viu? Daniel. Sou seu fã aqui. Obrigado, meu fã da Difusora. Vocês fazem um trabalho realmente de excelência, né? Há mais de 70 anos, né? Aí no ar. 75. 7,5 esse ano. Sou fã da Difusora. Quando eu era mais jovem, sempre estava prestigiando as bandas aqui também, lá da Difusora, que é uma tradição, né, cultural, né, da nossa cidade. Então, parabéns realmente a toda a rádio, toda a equipe também que está por trás aqui, né, do microfone, que são os técnicos aqui maravilhosos também, né, que senão não teria esse serviço de excelência realmente. Então, parabéns a todos vocês. Agradeço de coração a oportunidade e peço que o público aí conheça realmente o trabalho. A gente pede que avaliem realmente, conheça o currículo, né? E votem consciente. O pedido de voto é um voto consciente. Na hora você, a urna, Deus, e é uma escolha que vai ter consequência de 4 anos, né? A pessoa que vai estar ali representando 4 anos. Então que Deus ilumine a todos nesse momento democrático. Tá certo. Obrigado, Elvis. Valeu pela presença. Obrigado. Gente, vamos finalizando por aqui então. Muito obrigado, gente boa, obrigado você que acompanhou a gente aqui até agora. Peço que você se inscreva aí no canal, deixe o seu like, tá bom? Divulgue, compartilha esse link aí e compartilhe o canal também. Sejam sempre bem-vindos e até a próxima.